meditarmos na palavra do nosso Deus. Na verdade, tenho duas mensagens em mãos. A primeira diz a glória da data de 10 de junho para a Igreja Apostólica, e a segunda, o verdadeiro sentido da família. Eu vou trabalhar hoje com a primeira mensagem, que fala da glória da data de 10 de junho para a Igreja Apostólica. Isso, amanhã, se permitido pela Santa Avó Rosa, nós vamos trabalhar com uma outra mensagem. Eu quero, primeiramente, fazer a leitura desta mensagem para então meditarmos na mesma. Esta data comemorativa da Igreja Apostólica é fruto do amor divino. Deus o Pai com Jesus, nosso Senhor, e o Espírito Santo prepararam um plano tão extraordinário e maravilhoso que é só pela fé que podemos compreender o alto valor e o seu significado. Cumpriu-se neste plano divino 4 preciosas promessas do Senhor Jesus: a volta dele em sua segunda vinda, a vinda do Espírito Consolador, a Igreja prometida e o pastor que governaria o povo de Deus nesta terra. A Igreja Apostólica, portanto, haveria um só rebanho e um só pastor. A Santa Avó Rosa foi o vaso precioso do amor de Deus. Nela se manifestou seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua sabedoria. A prova está na doutrina, na disciplina e no aperfeiçoamento moral e espiritual da Igreja. Fato que consumou no ministério do Santo Irmão Aldo e ainda mais na manifestação de todo o poder para curar, libertar, salvar e proteger o povo apostólico de grandes perigos e males. Após ter cumprido na terra tudo o que Jesus exigiu da Santa Avó Rosa, ela passou para o nosso irmão Aldo todo esse poder e a missão de revelar ao mundo a mensagem que foi dada por Jesus através dela à Igreja Apostólica sobre os mistérios divinos e a missão do Consolador. E o nosso Santo Primaz fez para que todos os planos da Santíssima Trindade e da Santa Avó Rosa fossem cumpridos através de nossa Igreja Apostólica. Portanto, comemorem com muito amor e júbilo e gratidão aos céus a data de 10 de junho. Dia tão significativo e maravilhoso, reconhecidos pelo valor da mesma e o que representa para cada apostólico, para sua família, para o seu aperfeiçoamento moral e espiritual e para a salvação de sua alma. É um tesouro precioso que não há nada neste mundo que se compare. A Santa Avó Rosa e a Igreja Apostólica são este tesouro precioso. Foi por isso que o nosso Santo Irmão Aldo lutou 44 anos com amor e coragem para que esta riqueza, que é a nossa Igreja e o Santo Consolador, seja distribuída a milhares de corações. Entretanto, nós apostólicos, a direção, os pastores, os obreiros, os regentes, os músicos, coristas e todos os membros temos que lutar unido pelo crescimento de nossa igreja. Temos que ser muito dedicados pelo valor da missão da Santa Avó Rosa, desta igreja e do Santo Primaz, irmão Aldo, para que seja dada a oportunidade de salvação aos corações humildes, sinceros, que aceitarem a nossa mensagem de todo o coração. Prezados irmãos, aqui está uma mensagem que ela diz para nós do valor. O valor da data de 10 de junho. Eu, às vezes, quando faço uma leitura desta natureza, em que nos é mostrado o valor, eu gosto muito de explicar à igreja, porque, irmãos, muita gente, no mundo, eu digo, tem algo de muito valor muitas vezes, mas a própria pessoa tem, mas não sabe valorizar e não sabe nem muitas vezes usar aquilo que tem, porque quando usa para o seu próprio mal, usa para malefício de alguém. E nós precisamos ter consciência daquilo que nós temos, e daquilo que nós somos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz para nós, eu às vezes costumo encerrar a reunião, hoje eu estou começando falando este versículo: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Eu preciso primeiramente entender que eu sou escolha de Deus, porque quando eu me olho como escolha de Deus,
eu consigo entender os mistérios de Deus para a formação do Espírito Consolador. Por quê? Ele está sendo nítido, ele está sendo objetivo, claro. Ele está dizendo para mim, para o Senhor, para a senhora, para você, jovem, o seguinte: não foi vocês que me escolheu, não. Não adianta falar que você me escolheu, que não foi. Foi eu que te escolhi. Eu quem? Eu Deus. Eu Jesus. Eu Virgem Maria. Eu vos escolhi. Mas eu não vos escolhi também por escolher. Eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Veja que a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela está te mostrando que foi Ele que te escolheu. Ele está te mostrando que Ele não te escolheu por escolher. Ele está dizendo: eu te escolhi para dar fruto. Mas também não é para dar um fruto qualquer. O fruto que você vai dar, ele precisa perseverar, para que vades e dê fruto. E esse fruto, ele permaneça. E que fruto é esse? É o fruto do amor de Deus. É o fruto do amor de Deus. Quando eu começo a pregar, eu gosto muito de usar São João 7,38, por quê? Toda a mensagem, por quê? Porque ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, fonte de sabedoria você terá. E todos os meus sermões, eles são produzidos em cima da Escritura Sagrada. O boletim é a palavra que o nosso profeta nos deu. Ah, tem um valor? Tem. Tem um valor imenso. E como tem? Mas em cima desse boletim, eu preciso me fundamentar na Escritura, naquilo que foi palavra do nosso Deus. E quando eu falo de Consolador, eu estou falando de Escritura. Por quê? O que é que está lá em São João 14,6? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E muita gente tem, inclusive, nos afrontado com essa palavra, com esse versículo. Ah, mas Jesus não disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida? E ninguém vai ao Pai se não for por Ele? Eu digo, sim. E é verdade, Ele disse: ninguém vem ao Pai se não por mim. Ele não está dizendo ali na Escritura: ninguém vem ao Pai se não comigo. Ele está falando: se não por mim. Por Ele. E por que Ele diz por Ele? Porque foi Ele quem deixou claro, muito claro aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que Ele estava providenciando, Ele ia falar com o Pai. É o que às vezes eu tenho observado alguns apostólicos, que quando você fala na vinda do Consolador, inclusive atribui de maneira: Jesus nos deu o Consolador. Ele nos deu através de uma promessa. Mas quem Ele disse? Ele disse: eu rogarei ao Pai. Ou seja, eu vou pedir ao Pai, eu sou submisso ao Pai. Eu vou pedir para o Pai. E Ele quem? O Pai, é quem nos deu esse Consolador. Tanto é que lá em São João 14,16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. É uma outra situação que muitas criaturas fazem confusão e falam: ah, não, Jesus falava do Espírito Santo. Ah, não, Jesus falava dele mesmo. Mentira. Esse Jesus que eu estou falando, ele não é atrapalhado da memória, não. Ele falou de outro, e falar de outro sendo o mesmo, isso é impossível. Isso é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, entendimento nenhum. Nem a mente boa não tem. Eu estou falando que eu vou mandar outra e é eu que estou sabendo que é eu que vou ir? Não, se é outro, é outro. E a palavra de Deus, é por isso que diz João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Eu preciso não só ler as Escrituras, eu preciso estudar as Escrituras, para me entender as Escrituras. Ler Escritura, não. Eu preciso de estudo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E Ele ainda fala a razão: para que fique convosco para sempre. Quando o Pai desse esse Consolador, era para ficar com eles para sempre, não ia ter fim, não ia acabar nunca. É eterno esse Consolador. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. E não está? A partir da formação desse Consolador, ele não está constante com os santos apóstolos? Está. Com os santos profetas? Está. Então é uma palavra de Jesus mostrando
que seria futuro, ele não está falando dele mesmo. Mas é preciso entender. É preciso buscar o entendimento, porque se não buscar, vai ficar como o barco à deriva no meio do mar, sendo soprado pelo vento para lá e para cá, e não vai entender nada. É esse que é o ponto, a estratégia principal, é saber buscar. É buscar, e não é buscar no fulano nem no cicrano. Não, é buscar em Deus. Por que Santiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, joelhe no chão e peça a Deus que Ele vos dará gratuitamente, sem cobrar nada. Esse entendimento, meu irmão, precisa vir do céu. E por que a igreja apostólica compreende dessa natureza? Porque recebeu esse Consolador. Porque aceitou esse Consolador. Daí ter o entendimento do céu. Quando nós olhamos lá em Mateus 16, nós vemos quando Jesus, já próximo a ele partir, ele chega e pergunta para os seus apóstolos, quem dizem que eu sou? Pedro falou o quê? Tu és o Filho de Deus. E o que é que Jesus disse para ele? Pedro, quem te mostrou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Jesus disse isso para ele. No entanto, nós vemos até hoje, eu estou falando uma coisa que Jesus falou lá, e que até hoje tem muita gente que se diz, inclusive, doutor em teologia, doutor em Bíblia, e ainda pregam que não, que os santos apóstolos, eles só vieram ter a unção do Espírito Santo depois de Pentecoste. Ainda tem quem explica, já cansei de ver, pegar folheto, pegar parte escrita de jornal e está lá. Estudiosos do Evangelho falando que os santos apóstolos só receberam o Espírito Santo depois de Pentecoste. E aí vem o pastor Meiro e fala, não, é mentira, não foi, é falta de sabedoria. Foi antes porque Jesus disse para Pedro, quem te mostrou isso não foi carne nem sangue, ou seja, não foi eu, não foi sangue. Nem eu fui que te mostrei isso, Pedro. Quem te mostrou isso foi o meu Pai. Você acha que o Pai mostraria a alguém? O Pai teria contato com alguém que não tivesse a unção do Espírito Santo sobre ele ainda? É lógico que não. Tanto é que mais adiante em João 13:7, Jesus lava os pés dos discípulos. E Pedro achou aquilo um absurdo. Pedro disse, não, eu não vou lavar o teu. E Jesus disse o que para ele? Se tu não lavar, tu não terá parte comigo. Ah, Senhor, então eu te lavo inteiro. Aí Jesus fala para ele, calma. Menos Pedro, vocês já estão limpos, nem todos. Olha, está registrado. Vocês já estão limpos, nem todos, menos um. Quem era esse menos um que Jesus falou? Era Judas Iscariotes, era o traidor. Se Jesus diz que aquele não estava limpo e os outros já estavam limpos, eles já eram possuidores do Espírito Santo. Entenderam, irmãos? Então, eu estou mostrando isso para que a igreja entenda o significado dos diálogos de Jesus momentos antes, dias antes da sua crucificação. Quando ele já falava do Consolador, que era lá adiante, que era lá na frente, e que ficou claramente registrado, inclusive lá em São João, está lá, o dia chegará que Deus reassumirá todo o poder. Nós vemos o apóstolo São Paulo pregando a igreja de Corinto, e ele diz, no fim Jesus entregará o governo de um povo a Deus. Irmãos, é claro, é nítido, mas é preciso buscar o entendimento. João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele, olha como é interessante, como Jesus não falava dele. Jesus falava, esse Espírito Santo que o Pai vai enviar no meu nome. Por que no meu nome? Porque ele pediu ao Pai, gente. Ele pediu ao Pai, ele diz, ele vos ensinará. Quer dizer, é lá na frente, ele vai ensinar, é futuro. Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas vezes o irmão Aldo mostrou para nós, que esses apóstolos nos céus, se lembravam de tudo, e se lembram de tudo que Jesus havia dito para eles, principalmente quando surgiu a Santa Avó, quando o Pai formou ela. Lá no verso 28, no mesmo capítulo 14, ouviste o que eu vos disse? Jesus falando com eles, vou e venho para vós. Se vos amasseis, certamente exultareis. Por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Ele fala para eles, se vocês me amar,
certamente vocês vão ficar felizes, alegres, contentes. Porque eu estou falando para vocês que eu estou indo para o Pai. O Pai é maior que eu. Veja como Jesus deixou isso claro. Versículo 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça, olha só, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Será que eles não acreditaram quando o Pai manifestou no céu e disse: o Consolador está formado? Pode ter certeza que eles tiveram grande alegria. São João 16, 7. Todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Vejam como Jesus está falando de outro, não é dele. Ele não está falando do Espírito Santo, ele não está falando dele próprio. Lá no verso 8, e quando ele vier, olha como é outro, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não suportais agora. Mas quando vier o Consolador, quando vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E anunciou, hein? Ainda a semana passada, não, a semana retrasada, pregando em uma congregação, eu fiz a leitura de alguns boletins, 2 boletins que o nosso santo irmão Aldo deixou muito claro. Inclusive, boletim com 20 anos escrito, onde o irmão Aldo dizia das bactérias e dos vírus, onde o irmão Aldo dizia que dezenas, centenas e milhares de pessoas haveriam de morrer. Mas pastor, o irmão Aldo falou isso, olha, então ele era profeta mesmo, hein? É, meu irmão, nesta igreja, aqui não se prega mentira, aqui não se prega engano, aqui se prega verdade. Por isso somos a igreja da verdade. Igreja da verdade. Esse profeta, ele nos deixou muito claro sobre o que haveria de acontecer, o que haveria de haver. Por isso ele disse aqui, ó. Por isso ele disse aqui, a palavra de Jesus não falha não. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O irmão Aldo muitas vezes falou sobre isso conosco. E agora, 20 anos passados, nós estamos vivendo o que ele falou. E agora, crer ou não crer no Santo Consolador, valorizar ou não valorizar, irmãos, observem que quando o nosso Deus disse, o que eu disse no início, começando o sermão, não me escolheste-vos a mim, eu vos escolhi, é exatamente fruto de uma luta do nosso Deus, uma luta incansável dele. Nós sabemos que o nosso Deus lutou, formou profetas, santo profeta Moisés, santo profeta Josué, santo profeta Elias, santo profeta Eliseu, e sucessivamente tantos profetas. Não foi possível realizar a obra redentora que ele queria. Ele disse, não tem ninguém para prosseguir. Chegou o momento em que ele disse, eu preciso enviar o meu filho amado, e ele enviou. Enviou Jesus, o príncipe da vida. Eu pergunto, quanto tempo ficou Jesus? 33 anos, meus irmãos. Uma vida jovem, curta. O Pai precisou levá-lo para cumprir a profecia. Alguém diz, precisava levar para cumprir, mas precisava ser em 33, não podia ser em 100, 200, 300, 500, 1000. Ele sabia que não adiantaria. E levou. Agora eu pergunto, tinha mais alguém para um substituir o outro? Como Josué, a Moisés, Elias, Eliseu, um substituindo o outro, tinha mais alguém para substituir Jesus? Não tinha. E exatamente por não ter é que a palavra diz, haverá grande silêncio entre os céus e a terra. Haverá um tempo, vai permanecer um tempo em que o Pai vai tomar uma medida, mas vai ter silêncio, não tinha ninguém para reassumir o ministério de Jesus. A promessa precisava ser cumprida. E o pecado só evoluindo. Eu me recordo de mensagem do nosso santo bispo,
quando ele disse, uma certa ocasião para nós, numa reunião, que Jesus havia mostrado que o mundo já naquela época estava pior do que o mundo de Sodoma e Gomorra, que foi necessário Deus destruir. Ele disse, está pior, naquela época dele, se naquela época estava pior, e hoje, meus irmãos? Então houve uma necessidade dos céus, de que esse Consolador, a nossa querida avó, fosse formada, fosse preparada. Daí muitas vezes alguém fala, mas por que a formação dela se deu diferente? Depois de uma determinada idade, o irmão Aldo tinha uma vida que ele já levava, a vida dele, como uma pessoa comum, trabalhando num táxi, fazendo negócios com carro. Meus irmãos, Deus olhou a terra e disse, eu preciso escolher alguém. É agora. E o que eu disse? A palavra nos diz o quê? Haverá grande silêncio. Tinha silêncio, não estava acontecendo nada. Estava havendo bênção? Estava como? Deus abençoava um povo aqui, outro povo mais ali, outro povo mais acolá. Aqueles que ainda permaneciam na graça, merecendo, que ainda temiam a Deus, como temiam naquela época. Eu digo naquela época, sabe por quê? Porque foi uma época em que tudo que o ser humano ia fazer, ele falava, se Deus quiser. Você perguntava para alguém, fulano, você vai fazer tal coisa, você vem essa semana? Ó, se Deus quiser. Hoje não. Hoje o encardido já fez com que Deus desaparecesse da vida das pessoas, da boca, do cérebro, da mente das pessoas. Hoje você vê o homem falar, não, eu vou fazer, não, nós vamos fazer, vai acontecer, vai ter. Não. Pobre homem, hein? Não é assim que vive. Para Deus, não. A vida com Deus é diferente. É preciso ser escolhido por Ele, como disse a palavra, eu vos escolhi, eu vos nomeei. E nomeei para quê? Para dar fruto. Para o fruto permanecer, para o fruto ser bom, para o fruto produzir. Produzir o quê, meu irmão, minha irmã? Boas obras, qualidades, para temermos a Deus. E o tempo passou, o coral cantou, o tempo é chegado. Chegou, meu irmão. Não há mais tempo a perder. Eu tenho dito isso para a igreja. Gente, não é, às vezes alguém pode falar assim, não, o pastor veio pregar terror. Pelo amor de Deus, longe de mim isso. Nós precisamos cair na realidade, irmãos. Nós precisamos cair na realidade. Os planos de Deus estão sendo cumpridos. Ah, pastor, mas e essas coisas que estão acontecendo é plano de Deus? É palavra de Deus. É palavra de Deus. É palavra de Deus isso. Que ia acontecer, que vai acontecer, que está acontecendo. Já foi falado pelo profeta, como eu disse. O tempo já não permite mais, mas se permitir amanhã, eu mostro o número do boletim, data do boletim e a leitura do boletim, para os irmãos verem o que eu estou falando. Então é profecia, é obra de Deus, vai acontecer, e está acontecendo, meu irmão, está acontecendo, e nós precisamos entender isso. Quando eu leio 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, eu vejo uma palavra de Deus ali, já partindo para o final do sermão, onde está escrito assim, ó, olha o que o apóstolo São Paulo, olha o que ele diz. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós. Ele está dizendo para mim, para o Senhor, para a senhora, para você, jovem, que nós somos carta de Cristo. E ele diz, ministrada por nós. Por que ele diz ministrada por nós? Por nós quem? Por nós apóstolos. Ele está falando para nós. Vocês são carta de Cristo, ministrada por nós, que nós escrevemos. E aí ele diz, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Escrito não com tinta. Por que não com tinta? Tinta apaga, tinta rasga, tinta se embola e joga no lixo. Mas escrita como Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, como foi escrito por Moisés lá naquela ocasião, mas escrita em tábuas de carne, diz São Paulo. Que tábua de carne é essa? Coração, meu irmão. Essa é uma carta escrita diferente. É uma carta escrita com sangue derramado na cruz do Calvário, mas escrita em nossos corações. Não é escrita com tinta, é escrita com sangue. E escrita onde? Nos nossos corações. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Por quê? Porque
Por que é por Cristo que temos tal confiança em Deus? Porque quem eu disse? Ele disse, eu quem? Eu Cristo. Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Agora, eu amo de verdade o verso 6. O qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, é fantástico ler isso. É fantástico buscar esse entendimento de Paulo falando à igreja e falando para nós, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento. Ele está falando de um testamento novo, cumprido, e cumprido aonde? Na vida do Consolador. Ah, mas lá não está claro, lá não está escrito com letra o nome da Santa Vó Rosa, não. Lá não tem nada escrito com o nome do profeta Aldo, não tem mesmo, por isso que ele disse aqui, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E está escrito em tábuas dos nossos corações, está escrito dentro de nós, no momento em que nós aceitamos, no momento em que nós recebemos o batismo como Espírito Santo e selamos com o batismo nas águas, erguendo a nossa mão e prometendo a Deus que de hoje em diante eu mudo, eu serei fiel, os meus pecados vão por água abaixo, acabaram, eu sou uma nova criatura, eu passei por águas puras. Eu costumo chamar de uma citação de Ezequiel. Ezequiel 36, derramarei sobre vós águas puras cristalinas que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-eis um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei de vosso peito esse coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne dentro de vós. Colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Aí está. Selou. Ele disse, eu tirei de dentro de vós um coração de pedra, um coração duro, esse coração desobediente, que não obedece disciplina, que não obedece doutrina, que tudo acha que está bom, que tudo acha que está certo, que eu sou do meu jeito, que eu faço do jeito que eu quero, que pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, eu visto como eu quero, eu corto meu cabelo do jeito que eu quero, eu uso a minha camisa do jeito que eu quero, eu uso o sapato com a altura que eu quero. Ah, que interessante, né? Podemos tudo. Será que podemos? É lógico que podemos. Podemos sim. Só tem uma coisa que não podemos. Que interessante. Falei tanta coisa, agora tem uma que não pode. E quem fala é o irmão Aldo, tá? Não sou eu, não. Eu só vou retransmitir o recado dele. É entrar no céu. Ah, eu posso usar a saia curta? Posso. Ah, eu posso usar ela comprida demais? Posso. Ah, eu posso passar batom? Posso. Só não pode entrar no céu. É palavra de Deus. Só não pode entrar no céu. É só isso. O resto pode tudo. Meu irmão, minha irmã, lembra da palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus quer cear com cada um de nós a todos os dias, a todos os momentos. E para receber esta ceia, para receber Ele na tua casa, na tua vida, na tua mesa, no teu quarto, no teu trabalho, na tua escola, é só querer. É só querer. E Ele ainda está dizendo que Ele vai bater na porta. Eu bato na porta. Se abrir essa porta, onde Ele disse que Ele trocou teu coração, onde Ele tirou de pedra e pôs um de carne, pensa nisso. Confia nesse Santo Consolador, a Santa Vó Rosa. Confia nesse profeta de Deus. Confia de todo o teu coração e de toda a tua alma. E, digo mais, orem. Orem com intensidade, com amor, com o coração, com a alma. Arrependa dos teus pecados. E venha buscar a face de Deus. Venha para as reuniões. Irmãos, não é hora de brincar. Não é hora. As coisas estão acontecendo, são fatos. Ah, é não, estão falando que muita gente já morreu. Mas não é assim não. O irmão Aldo disse, pouco tempo antes de ser coroado, não brinquem com Deus.
Está indo gente todos os dias. E eu vou dizer para os irmãos, tem ido muito apostólico e muita apostólica. Muito. Ainda ontem foi um pastor. E tem ido. Nossa, a gente que viaja, que conhece muitos lugares, eu todo dia recebo no meu celular, pastor, fulano de tal filial, faleceu. Teve semana no lugar que a avó levou um por dia, assim, durante a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ah, pastor, o senhor está amedrontando a igreja, é isso? O senhor veio aqui fazer isso? Não, não é isso, meu irmão. Eu vim aqui para preparar o senhor, preparar a senhora. Sabem por quê? Com Covid ou sem Covid nós vamos. Com Covid ou sem Covid nós vamos, porque nós não somos daqui. Nós somos do céu. E se nós somos do céu, é para o céu que nós temos que ir. Agora nós precisamos estar preparados. Preparados, e é o que o irmão Aldo tem feito, tá bom? Que a Santa Avó abençoe grandemente a todos. Eu não posso ir adiante, a hora não permite, mas amanhã nós teremos uma outra reunião, e eu tenho certeza que, se permitido por ela, por Jesus, pela Santa Avó e o irmão Aldo, nós vamos concluir as mensagens deste boletim e vamos estar cada hora mais preparado para irmos para o céu. Porque o objetivo aqui é esse, tá? É vir aqui, é o que eu disse no início, quando eu saudei a igreja. É buscar. E buscar o quê? Às vezes eu falo no início da reunião. Você vai no açougue, você vai buscar uma carne. Você vai na farmácia, você vai buscar um remédio. Mas e aqui na igreja? Vim buscar o quê? Bênção. E tem, e não é pouca não. Porque quem vem aqui para dar essa bênção, mas tem bênção, hein? E como tem. E como quer abençoar, e como quer guardar, e como quer amparar. Agora, quem precisa querer somos nós. E nós queremos a partir da nossa reverência, da nossa obediência, da nossa sinceridade, da nossa fidelidade com Deus. É a partir daí que recebemos a bênção. Que cada um seja grandemente abençoado. E eu quero neste momento convidar a todos para ficarem em pé. Fiquei bem contente, viu, a hora que me ligaram, até porque não era uma escala minha. E aí me ligaram e pediram se eu poderia vir pregar aqui. E eu disse, eu que posso. Fiquei feliz demais. E espero que os irmãos possam fazer um proveito aí precioso de tudo isso que nós falamos nesta noite e que iremos falar no amanhã, se a avó permitir. Vamos orar? Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te dou por mais esta oportunidade preciosa que me deu nesta noite, de junto com os meus irmãos nesta congregação, aprender um pouco mais da tua palavra, do teu ensino, da tua verdade, daquilo que o Senhor quer, Pai, que o mundo conheça, que o mundo saiba. Portanto, é a tua igreja, é os teus filhos, ó querida avó, que neste momento aqui estão e que vieram buscar esta palavra, este recado do céu. Dá a tua bênção, dá a tua graça, sabedoria, entendimento, força e fé, para que possam verdadeiramente fazer um proveito precioso dessas palavras. Estamos encerrando esse culto de louvor e adoração. Não vou citar nome da enfermidade, a Senhora com Jesus, Virgem Maria, nosso santo profeta, conhece e sabe toda a necessidade de cada um, os problemas de saúde de cada um. Daí eu te pedir, seja qual for a enfermidade, afasta, destrua, leva para bem longe da vida de cada um de nós, ó. E nós gozamos saúde, paz e vida com Deus. Peço também em prol dos nomes dessas pessoas que estão aqui na caixinha de oração. Eu bem sei que a Senhora tem esse poder, junto à Virgem Maria, de guardar, de amparar, de fazer com que eles possam receber esta bênção preciosa. Peço também em prol daqueles que estão em leitos de hospitais, muitos até entubados, e nós sabemos que tem irmãos nossos, vó, são teus filhos, vó. Filhos da Senhora, Virgem Maria Santíssima, filhas da Senhora, dá a tua bênção. Envia neste momento um anjo do céu para estar ao lado deles. E o que eu quero pedir, vó, a Senhora, o que eu quero te pedir, Jesus, irmão Aldo, é que façam com eles aquilo que a Senhora, que o Senhor Jesus sabe que é o melhor para cada um. Realize este milagre na vida dessas pessoas, para que seja encerrado esse sofrimento tão grande, vó. Vó bendita, o mundo está doente. Este mundo que, na grande maioria, não te conhece, não sabe quem é a Senhora, não sabe quem é o profeta Aldo, mas que a Senhora com ele sabe e conhece o coração de cada um. Dá a tua bênção, vó. Haja pela misericórdia do Pai,
Realiza milagre na vida dessas pessoas e que eles possam, ainda que no último momento do seu suspiro, aceitarem a Senhora, aceitarem o profeta de Deus, aceitarem os céus para o descanso da tua alma. Realiza milagre, vó, na vida deste povo todo, desta humanidade em geral. E agora despede de todos os teus filhos na tua santa paz, guiando cada um pelos caminhos por onde vão passar, vão seguir, e que a Senhora possa os fortalecer de tal forma que possam amanhã estarem conosco e mais uma vez meditarmos na tua santíssima palavra. Recebam todos, irmãos, a bênção do nosso Deus, da Virgem Maria, da Santa Avó do nosso Santo Profeta, de todos os demais santos e anjos do reino dos céus. Que essa bênção perdure não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, a Santa Avó vos abençoe.